Bom, meus queridos, eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Mateus no capítulo 10. Eu vou ler dois textos, de Mateus 10, e vou ler também depois Marcos 16. Primeiro Mateus, capítulo 10, de 5 a 15. Mateus 10, de 5 a 15. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre os perigos e responsabilidades na evangelização. Nós precisamos entender que há perigos, há problemas quando nós dedicamos o tempo da nossa vida à evangelização. Vão acontecer impedimentos, mas precisamos nos lembrar que Deus é quem nos comissionou, e se Ele nos comissionou, Ele irá nos abençoar. Mateus, então, capítulo 10, vamos ficar em pé, a leitura do Evangelho de Jesus, de 5 a 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ainda vamos ler o Evangelho agora de Marcos, no capítulo 16. Agora, nesse texto, é quando Jesus nos dá a ordem para a evangelização. Versículo 14 em diante até o 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Os irmãos podem assentar-se nos seus lugares. Meus irmãos e irmãs, certa vez, ouvindo num congresso de evangelização e missões que a IPB realizava, hoje em dia é a APECOM que faz esse trabalho, mas no passado havia uma Comissão Nacional de Evangelização e Missões que realizavam os congressos de missões e evangelização pelo Brasil afora. E num destes, lá em Salvador, na Bahia, nós ouvimos uma palavra do reverendo Ronaldo Lidório, quando ele disse acerca do risco iminente que ele e a sua família corriam lá entre os concombas na África, quando eles tentavam o tempo todo dar cabo da vida deles. E por alguns momentos eles foram avisados até mesmo de que as caixas d'água estavam sendo envenenadas dos missionários. Sabe, porque havia forças malignas, forças espirituais da maldade, lutando contra aquelas pessoas que buscavam servir a Deus. É fato, meus irmãos e irmãs, que nós enfrentamos adversidades o tempo todo. É fato de que nós passamos por lutas o tempo todo no que diz respeito à pregação do Evangelho.
Observe que o Senhor Jesus, Ele não só escolheu 12, como Ele os comissionou, os enviou a pregar o Evangelho por onde quer que eles passassem. Mas as instruções que Jesus deu àqueles 12 homens foram instruções bem específicas, porque Jesus mostrou para eles que haveriam perigos muito sérios que eles haveriam de passar. E também o modo com que eles deveriam realizar o trabalho na obra do Senhor. Então Jesus começa a ensinar aqueles 12 e dá a eles as instruções na área da evangelização, na área da visitação evangelística. Observe que Jesus, Ele envia aqueles homens e diz algumas coisas que iriam acontecer com eles e diz para eles também a maneira pelo qual eles deveriam realizar a obra dele através daquelas cidades, daquela circunvizinhança. Meus irmãos, certamente, ainda hoje, nós, quando desejamos evangelizar, pregar a palavra, ganhar almas para Jesus, vamos também sofrer, muitas vezes, perseguições, o investimento de Satanás contra a igreja. Isto é fato, por quê? Porque há um mundo espiritual que nos envolve. Muitas vezes nós não nos damos conta que nós vivemos não só num mundo físico, mas também existe um mundo espiritual. Se você observar quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ela é contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso da maldade. Então existe um mundo espiritual que nos envolve, e a Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele anda longe de nós, não é isso? Longe. Não, ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, meus irmãos, há sim, um envolvimento espiritual muito grande na obra de Deus. Mas nós precisamos ter em mente de que nós fomos feitos mais do que vencedores, que o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer qualquer obstáculo e qualquer investida de Satanás e dos seus demônios. Então, a cada dia que nós passamos, nós somos levados, impulsionados a pregar o Evangelho. Não dá mais, irmãos, para esperarmos. Durante algum tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela cresceu muito, mas depois a igreja simplesmente ficou estagnada. Muitas dessas nossas igrejas pararam a missão evangelística e com isso fomos envelhecendo, porque naturalmente vamos envelhecendo e com isso fomos diminuindo o número de trabalhadores na seara do Senhor. E hoje somos bem poucos trabalhadores, mas ainda assim o Senhor tem levantado muitos remanescentes fiéis dentro da nossa igreja para poder pregar o Evangelho, para dar continuidade a este ministério. Hoje é tempo de nós arregaçarmos as mangas e podermos realmente investir o nosso tempo, investir os recursos financeiros, investir em oração, no que diz respeito à captação de novas ovelhas para Jesus. Nós precisamos fazer isso. Ontem estivemos num culto muito abençoado lá na igreja de Ururaí, no aniversário da SAF, onde vimos lá o quanto Deus tem feito naquela igreja, através de pessoas simples como nós. E eu estou citando um exemplo, mas temos tantos outros por aí afora, de pessoas e igrejas que têm investido na evangelização, que têm investido no cuidado de gente. E o nosso tema neste ano, pastoreando vidas, gente cuidando de gente, é o ano do pastoreio. Então nós precisamos investir na evangelização. Mas há perigos na evangelização. Há perigos. Mas primeiro eu quero mostrar para você como é que devemos sair. Observe o que Jesus fala de maneira bem rápida aqui na sua palavra. Eu quero mostrar para vocês. Primeiro, ele diz que devemos buscar de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Bom, hoje nós podemos dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel, é essa seara que nós estamos aí, são os eleitos, os escolhidos, que nós não sabemos quem são, e por não sabermos quem são e onde estão, devemos então pregar o evangelho a toda a criatura. Você não sabe quem é um escolhido. Se nós soubéssemos, seria muito fácil, né? Eu chegaria para ele e dizer: olha, você é um escolhido de Deus, vem para cá. Mas nós não sabemos. Então precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, a toda a criatura. Agora lembre-se, aqueles que um dia Deus escolheu, lá na eternidade, eles atenderão a esse chamado. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Muitas vezes, irmãos, nós nos escondemos atrás de uma doutrina chamada da predestinação. Aqueles que Deus escolheu, eles virão até Jesus mesmo. Sim, eles virão, mas virão através da loucura da pregação. Então nós não podemos nos descansar nisso, nos escondermos atrás de uma doutrina bíblica para dizer assim: então eu não preciso mais evangelizar, já que Deus já sabe. Porque se fosse assim, nem mesmo orar você precisaria, não é verdade? Porque Deus já sabe o que você vai pedir. A Bíblia diz que antes mesmo da palavra chegar à língua, o Senhor já conhece toda. Então, a ordenança de nós evangelizarmos, a ordenança de nós orarmos, de nós buscarmos ao Senhor, é de fato algo que nós precisamos exercitar no nosso viver diário. Mas vamos procurar essas ovelhas perdidas. Observe aqui, procurai. É algo importante aqui que você vai procurar. Não está dizendo que você vai esperar as ovelhas perdidas vir aqui. Vocês fiquem ali na sinagoga e vamos esperar as ovelhas chegarem aqui. Ovelha perdida não volta para o aprisco sozinha, precisa de alguém ir lá buscar. E nós somos os encarregados de ir lá buscar. Então, eu e você precisamos procurar. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso ficar parado esperando. Eu tenho que sair ao encontro. Há uma canção antiga do Osés de Paula que tem o título disso, né? 100 ovelhas, que retrata a parábola da ovelha perdida. Então nós precisamos entender que eu e você precisamos abraçar esse ministério de ir atrás, de procurar as ovelhas perdidas. Mas à medida que a gente for, qual é a mensagem que vamos pregar? Não é qualquer mensagem. Jesus fala qual é a mensagem. A mensagem é: arrependei-vos, raça de víboras, porque o fim está próximo. Pastor, mas eu vou falar isso para as pessoas? Claro que não, né? Você vai falar isso de um jeito mais carinhoso. Olha, meu filho, olha, é o seguinte: Jesus está às portas e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Você não vai chamar a pessoa de raça de víbora, né? Igual João Batista fazia no deserto. Mas você deve sim, à medida que você for seguindo, você deve pregar. Então observe, o primeiro verbo importante no versículo 6, procurai. Depois, pregai. É preciso pregar. Não adianta achar que as pessoas vão serem convertidas apenas por você estar perto delas. É claro que você deve também dar bom testemunho. É claro que o seu linguajar corporal, que as suas atitudes devem falar do amor, devem exalar o bom perfume. Mas é preciso pregar. Depois ele usa outros verbos: curai, ressuscitai, purificai, expelir. Se você observar, todos esses verbos estão dando uma ordem para nós. É para fazer, não é opcional. Temos que fazer. Pastor, mas peraí, como é que eu vou curar alguém? Não é você que cura. Quando Jesus fala curar enfermos, é porque o Senhor estava capacitando aquelas pessoas. Quando o Senhor nos fala aqui que devemos realmente fazer com que mortos ressuscitem, está falando também de ressuscitação aqui, no que diz respeito à vida espiritual. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente e que através do seu testemunho e da sua pregação podem vir a crer em Jesus como Senhor e Salvador? Meu irmão, a mensagem é urgente. Expelir demônios. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Sabe como? Com vida de oração e santificação.
Cuidado, não vá querer encarar os demônios aí, né? Achando que você é capaz. Eu estou indo lá porque eu posso. Você não pode nada, eu não posso nada. A gente vai igual aquele anãozinho lá, né, o pequenininho Davi. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, a gente tem que ir em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando Jesus fala aqui, expelir demônios, é para que você possa entender que Ele estaria com você o tempo todo. Agora, irmãos, olha que interessante. Nessa caminhada, você pode até ter dificuldades. E as dificuldades são reais. E essas dificuldades estão narradas no texto de Marcos. E eu queria rapidamente, nesses 5 minutos que nos resta, falar dessas dificuldades. Diz aqui o texto o seguinte, que você precisa pregar o Evangelho, mas alguns sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí ele diz aqui, olha, poderão pegar em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Observe, irmãos e irmãs, que assim como foi com os apóstolos, o apóstolo Paulo, ao falar sobre o ministério da evangelização, ele vai dizer que ele mesmo esteve em perigos muitas vezes. Não é fácil pregar o evangelho. Jesus mandou que eles fossem sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem bronze, não foi? Isso quer dizer o quê? Que você vai na dependência do Senhor. Quando vamos pregar o evangelho, os missionários, os evangelistas, os pastores e tantos outros, nós crentes, nós dependemos do Senhor. Por que Jesus disse para os apóstolos não levar nenhum ouro, nenhum tesouro, não levar 2 túnicas? Porque Jesus queria que eles dependessem, para a realização da missão, dependessem exclusivamente dEle. Precisamos viver na dependência do Senhor. Mas há perigos sim. Há perigos entre os patrícios, disse o apóstolo Paulo. Há perigos entre os irmãos, isto é, há perigos entre os de mesma nacionalidade. Há perigos entre os da casa, entre os irmãos. Porque nós, irmãos e irmãs, precisamos confiar somente no Senhor. Pode ser que pessoas virão ao nosso encontro com intenções ruins, com intenções malignas, mas nós seremos guardados pelo Senhor. Muitos não vão desejar ouvir, muitos não vão desejar crer, mas mesmo assim, isso não pode ser uma barreira à pregação do Evangelho. Nós estamos investindo tempo, oração, investindo dinheiro, inclusive, né, para que sejamos treinados na pregação, no discipulado, na evangelização, para que esta igreja, esta agência missionária, chamada Igreja Presbiteriana Central de Campos, possa realmente experimentar um renovo e um crescimento da parte do Senhor. Mas isso só irá acontecer se cada um de nós se envolver nesse ministério da evangelização. Não dá para ficar parado, meus irmãos. Não dá para ignorar a urgência da pregação. Observe que Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, vocês vão pregar que está próximo o reino de Deus. Está próximo a volta de Jesus. Naquele tempo, ele estava falando da morte dele e da sua ressurreição para os seus apóstolos. Hoje, esta palavra se aplica à parousia de Cristo, à segunda vinda de Cristo. Está próximo o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. E a pergunta que nós precisamos fazer: será que nós estamos praticando aquilo que Jesus deseja? Será que nós estamos fazendo a vontade dele? Será que nós estamos cumprindo esse ide? Porque, meus irmãos e irmãs, muitos sinais seguirão aqueles que creem. A pergunta também que precisamos fazer é: será que eu estou crendo? Será que de fato eu estou buscando a Deus? Será que eu tenho tido uma vida de comunhão com Jesus? Porque somente através de uma vida de comunhão e de santificação, nós teremos condições de sermos usados pelo Senhor. Deus não vai usar vaso que seja quebrado, Deus não vai usar vaso furado, Deus não vai usar vaso de desonra, mas o Senhor quer vasos de honra. Pastor, então não vai ter jeito, porque quem será suficiente para estas coisas?
Bem, basta pedir ao Senhor para restaurar a nossa vida. A evangelização, o chamamento é urgente. Jesus está às portas. Ah, pastor, mas eu ouço isso desde quando eu era criança, desde quando eu comecei a ter entendimento que eu ouço falar que Jesus vai voltar e até agora não voltou. É verdade, mas nem por isso nós deixamos de crer, nem por isso nós deixamos de aguardar com esperança, porque aquele que tem esperança tem que ter esperança no Senhor, e Jesus virá para buscar a sua igreja, e eu e você precisamos estar envolvidos nesta obra, porque o Senhor nos chamou para pregar libertação aos cativos, nos chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor. E se eu e você deixarmos de fazer, então os perigos da jornada vai realmente nos engolir, vão nos engolir. Os perigos que nós vamos encontrar pelo caminho, sejam eles humanos, sejam eles espirituais, vão tentar nos fazer desistir. Mas nós precisamos nos envolver de tal maneira com o Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus, que possamos com ousadia e intrepidez falar do amor desse Jesus para as pessoas. Quem você conhece que precisa de Jesus? Você já escreveu o nome deles no seu papelzinho? Ah, esse papel aqui é muito importante. 3 pessoas para Cristo. Ontem nós ouvimos um testemunho lá, da pastora que pregou, falando justamente isso, que ela escreveu o nome de algumas pessoas aqui, alguém lá da célula dela escreveu, e aquela pessoa foi convertida pelo Espírito Santo. Ah, pastor, então quem eu escrever aqui vai ser convertido? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai orar. Aquelas pessoas que você deseja, talvez seja seu esposo, a sua esposa, talvez seja o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, um amigo do trabalho, eu não sei quem. Mas talvez você deseje que alguém venha render-se aos pés de Jesus. Coloca o nome dele lá naquele papelzinho e traga para cá, para a gente poder orar no culto à noite. Vamos fazer um momento de oração, onde você poderá segurar ali aqueles nomes. Mas, pastor, mas aquilo é simbólico. É simbólico. Mas no mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, isso tem um valor muito grande quando você ora. Quando você ora, quando você intercede. Por isso que é importante você buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Por isso, meu irmão, não deixe de cumprir o ID do Senhor Jesus. Se envolva no ministério da evangelização. Se envolva no discipulado, porque é dessa forma que você fará e amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Deus nos abençoe a viver desta forma, crendo e evangelizando em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento de culto e logo a seguir então passar para a nossa escola dominical, que é o nosso CCM, nesse tempo, Vamos estudar a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por esse momento aqui, ó Deus, que estamos passando na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos impulsiona a entender que há perigos, ó Deus, na caminhada cristã, mas que ao mesmo tempo o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, a nos proteger, a nos guardar, ó Deus, das investidas do inimigo e também das investidas do próprio homem. Pai, nos abençoe a viver o Teu Evangelho, a pregar o Teu Evangelho, a, ó Deus, abençoar outras vidas, porque aquilo que nós recebemos de graça, que é a nossa salvação, nós temos que oferecer de graça para as outras pessoas. Abençoa-nos para fazer a Tua vontade. E agora, Deus, continua conosco nesse dia. Continua abençoando o Teu povo e falando ainda mais ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém.